Olá pessoal, boa noite. Agora em definitivo, aguardando as nossas convidadas para falarmos a respeito de RH sistêmico e vamos falar de novas formas de gestão. Já a Giane já está entrando. Vamos lá. Oi, Giane. Olá, Déia, boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Tudo e você, como está? Me Tudo ouve ótimo bem? também. Ouço super bem. Ai, que bom. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você e como que você conheceu como que você conheceu a teoria de Bert Hellinger e constelações familiares. Então vamos lá. Boa noite, Déia, boa noite a todos. É um enorme prazer estar com você aqui. Obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada em poder falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a minha empresa, a empresa que eu amo tanto. Então, eu sou a Giane, sou filha da dona Marina e do seu Floriano, sou a mãe do Luan, como sócia na empresa Automação Curitiba, a Idepro Tecnologia, né, que é a razão social, e a Automação Curitiba, que é o nome fantasia, que ela é mais conhecida no mercado hoje. As constelações familiares, que vai em 2016, quando eu estava fazendo a minha formação em Master Coach. Foi um casal de amigos que falou para mim da constelação. Aí eu fiz a minha formação com a professora Elza Carvalho. Aí foi através dela que eu conheci as teorias do Bert Hellinger. Aí eu fiz uma Muito formação bom. com ela, fiz o aprofundamento. E aí é que Então, você desde vislumbrou essa possibilidade de estar aplicando isso em forma de gestão de pessoas. isso. Aí eu e a Ivaneide, a minha sócia, acho que ela está aqui. Oi, tudo Oi, bem, Deia? Tô Iva! aqui. Tudo Se bem? apresenta também, Já a querida. Jane falando, já falo. Apresente-se aqui para o pessoal. Tudo... Oi, oi. Quem que tá conosco aí? O pessoal está entrando, estamos Fabiane tá ali. começando. Que Isso, só a legal. Deixa eu me Fabiane, ajeitar aqui pertinho de vocês. Então, Deia, a vamos lá, vou me Geliane. apresentar. Juliane já tá aí? Tá. Legal. Então, só me apresentando, né? Boa noite a todos aí. É uma alegria, né, estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa empresa, um pouquinho do nosso time que a gente ama tanto. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de poder trazer um pouquinho disso. E estava comentando com a Giane hoje, né? Na verdade, é o futuro da nossa gestão. Então, é legal poder levar isso para as pessoas, que as pessoas veem que isso de fato dá certo, né? Para que a gente possa propagar isso cada vez mais e implantando aos pouquinhos isso dentro das empresas, né? Então, obrigada pela Hoje, oportunidade. hoje a gestão de pessoas tem um grande desafio, né? Porque Nossa, é uma mudança completa de comportamento, né? Uma mudança completa de visão dentro das empresas, né? Hoje o olhar volta-se para o ser humano antes da sua propriedade laboral, né? Então é importante a gente estar falando sobre isso porque é uma maneira diferente de se olhar para o capital humano, né? Essa coisa de exatamente. capital humano já até pesa, né? Quando a gente fala capital humano, né? É um ser humano que produz o capital, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem isso muito forte hoje dentro da empresa, né? É o nosso maior capital, né? Porque é também quem nos gera o capital. Sim. Então, é uma troca muito bonita e muito justa. E como é que vocês E começaram com tudo isso, assim? Porque uma coisa é você
ter já um modelo pré-estabelecido, né? E outra é você trabalhar na formação de um novo modelo de gestão, né? Como que vocês tiveram essa ideia? Como que vocês começaram a olhar para isso? Quer falar, Jane? Então, assim, ideia, como eu estava desde 2016 e a constelação, tanto a constelação sistêmica como o coaching, que eu também sou formada em coaching. Então, para mim, o coaching e o sistêmico, ele é um estilo de vida. Aí, como eu já fazia o atendimento do coach dentro da empresa, aí foi aí que eu trouxe o olhar sistêmico. E para mim, começou em mim. Que aí, o que olhar que mudou em mim? Eu comecei a olhar para tudo que veio antes, que foram os fundadores da empresa. Porque quando eu entrei na empresa em 2010, a Ivaneide já tinha fundado ela com outros 2 sócios. Então, eu comecei olhando para mim, honrando e reverenciando os que vieram antes. Muito bom. Pode falar. Assim, só aproveitando o gancho ali que a Jane falou que a empresa veio antes, né? Então, assim, só para as pessoas que estão nos ouvindo entender um pouquinho. Hoje, a nossa empresa é Automação Curitiba, né? EDPRO Tecnologia. E ela hoje é conceituada, nós ganhamos por 8 vezes consecutivas o prêmio Potencializando, que é um prêmio entre as maiores revendas de automação comercial da América Latina. E para mim, o momento que foi o start, onde entrou as constelações sistêmicas, né, o olhar sistêmico dentro da nossa empresa, eu sou formada em artes, né? Então, todo artista ele já ele é meio obcecado pela essência, de entender o propósito de tudo. E fiz especialização em design da informação. Então, o nosso trabalho em si, o nosso propósito enquanto empresa, nós já trabalhamos muito forte a transformação, né? Hoje nós temos uma fábrica de etiquetas junto com automação comercial e nós jamais focamos no papel ou na etiqueta, nós focamos na transformação daquilo que nós entregamos para o cliente, que é muito maior, né? Que é a solução, é o design da informação do que a gente entrega. Então, olhando para tudo isso, o nosso propósito enquanto gestão... Aí nós estamos falando de produto, né? Mas sim, enquanto a gente sim. olha para a gestão de pessoas, ele tem o mesmo sentimento, né? Então, o ser humano que entra trabalhar conosco, o próprio nome já diz, né? O ser. Então, o primeiro processo que a gente faz é trabalhar o ser. A grande missão é olhar e dizer assim, se essa pessoa entrou e ficou um dia, ou ficou uma semana, ou ficou um mês dentro da nossa empresa, que de fato, né, ele saia transformado. Né? Seja de Até fato porque uma ele começa a transformação. fazer parte desse sistema, né? Não importa quanto tempo, mas ele faz parte desse sistema, né? E de que forma que a gente alimenta esse sistema. Exatamente. Bem interessante. Eu dou meu pitaco aqui, porque eu sou uma pessoa de RH, né? Trabalho com RH há bastante tempo, e eu fiquei muito encantada porque eu e Giane fizemos o curso de constelação, aprofundamento de constelação nós fizemos juntas, e assim, eu fiquei muito encantada com o relato dela, quando ela aplicou as leis de uma maneira muito assertiva, né? Falando de gestão, falando de empresa, né? E da produtividade que isso gerou. Então, eu fiquei muito encantada com a ousadia de vocês. Vocês são ousadas. Obrigada. Vocês são muito ousadas, porque, assim, isso muda completamente o clima organizacional, né? Como que vocês viram isso, o antes e o depois dessa transição, dessa forma de gerir?
Então, assim, como nós já temos a cultura, nós já trabalhamos a cultura organizacional, então não foi difícil de aplicar o olhar sistêmico junto. Aí isso já começa no momento que a gente vai fazer entrevista, o recrutamento. A gente já começa colocando alguns exercícios sistêmicos, alguma coisa sistêmica junto no momento do recrutamento. Aí vai para a jornada do colaborador. E como os nossos colaboradores, eles já são apaixonados pelas famílias deles. Quando nós implantamos o sistêmico junto, o que mudou foi a forma que eles olham para o pai e para a mãe. Que indiferente o que tem acontecido. Como é que vocês colocaram isso exatamente na questão prática mesmo? Como que vocês colocaram isso na seleção de pessoas? Hoje a nossa cultura é muito voltada para pilares básicos. 3 pilares básicos, eu diria. Pessoas, processos e resultados. Então, são pessoas que vão gerar processos, mas para que possam gerar resultados, né? Então, o que nós fizemos? O primeiro passo foi olhar para a jornada do colaborador dentro da empresa. O que seria essa jornada de forma prática? Ele tem 3 etapas. A primeira etapa é a entrada, né? É o momento em que nós hoje chamamos de integração, de educação. Então, nesse primeiro processo, foi revisto toda a etapa, toda a jornada dele dentro da empresa. Então, nesse primeiro processo, o que a gente já fez? Na integração, ele já é recebido com uma dinâmica. Uma dinâmica onde a Jane faz e já coloca... traz junto com ele, quando ele está entrando na empresa, o pai, a mãe, é feita uma meditação ali. E depois disso, nós procuramos já mostrar dentro da integração que essa empresa, muito antes do momento atual dela, alguém sonhou ela de maneira diferente. Quem foram essas pessoas? Embora elas não estejam mais ali conosco, quem são os fundadores? Quais eram os sonhos deles? Então, a gente procurou colocar a hierarquia ali logo na integração, né? Eu digo assim, Déia, é um trabalho constante. Diário. É um trabalho diário, né? Então, existem rituais hoje que nós trabalhamos as ordens do amor, trabalhamos o pertencimento, tomamos cuidado para, muitas vezes, até na hora de pedir uma opinião ou de tomar uma decisão, quem é o mais velho. Então, na hora de fazer o pagamento, hoje é a Jane que faz o pagamento, né? Quem recebe primeiro é o que veio primeiro. Então, foram cuidados básicos que a gente foi adaptando dentro da gestão, dentro do processo que já existia, né? E como que a gente lida com aquelas situações que são os imprevistos do dia a dia, né? Essas coisas que acontecem. A gente procura olhar para o sistêmico e tomar as decisões baseadas nisso. E nós criamos nós temos a intranet, né, na empresa, e antes mesmo da intranet nós criamos o currículo sistêmico. Que aí no currículo sistêmico já vem a história de cada um. De quem de fato cada um é. Certo. Isso é muito grandioso, isso que a Jane está falando é muito grandioso, porque dentro nós, isso acontece com a gente, quando nós fizemos isso. É um trabalho assim, você faz o currículo, normalmente você manda para as empresas o currículo técnico, né? E para nós, sim, muitas vezes isso não faz muita diferença. O técnico, lógico que ele conta muito, mas o que mais conta é o comportamental. São, né, as habilidades comportamentais que contam. Então, quem é você? E muitas vezes nem ele parou e olhou para ele. Que antes de ter uma faculdade, eu sou alguém. Né? Então, antes de ter uma profissão ou produzir alguma coisa, eu sou alguém, né? Exatamente. Então, dentro da empresa... É importante que você conheça, você olhe para a tua trajetória. E muitas vezes eles nem pararam, nunca tinham parado para ver isso.
Eu tenho uma família, então, antes de tudo isso, eu preciso ter um olhar sistêmico para tudo isso, para a minha vida, para a minha história. Aí sim, se essa história que veio antes, ela estiver equilibrada, aí as minhas competências técnicas, de fato, vai ter valor. Então, são coisas diárias que a gente foi trabalhando e trabalha todos os dias, né? Todos os dias um pouquinho mais. Entendo, entendo. E assim, vocês acham que esse tipo de postura, que é muito mais próxima, é muito mais humana, muito mais amorosa, vocês acham que isso pode, de alguma forma, quebrar o profissionalismo dentro da empresa? Não, 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 de forma nenhuma, Em porque algum embora a momento gente tenha... vocês tiveram essa preocupação, assim, tiveram esse medo, não? Não, porque embora a gente olhe para o humano e a gente procura fazer essa transformação que nós estamos te contando, que a gente está falando para vocês, ao mesmo tempo a gente foca no resultado. Porque a empresa precisa ter lucro. Sim, é exatamente sobre isso, né? Porque assim, o que a gente evidentemente percebe é que quando a gente tem uma equipe mais engajada, né, uma equipe mais sincronizada, mais amiga mesmo, né, eles produzem muito mais, né? Então, acredito que com essa nova postura, com essa forma com que vocês começaram a adotar, né, de ter uma visão com pauta sistêmica, deve ter mudado bastante a produtividade, não? É que assim, Déia, então nós temos uma empresa de corpo, mente e alma. E a empresa, ela é formada de pessoas. E pessoas curadas, pessoas felizes, pessoas pertencentes, elas produzem muito mais. É lógico que tudo isso é muito alinhado à gestão, né? A gestão está muito atenta a tudo isso, né? Então, manter uma equipe produtiva, eu não digo motivada, porque a motivação ela é interna, ela vem de dentro, né? Uma empresa, uma equipe, um time de alta performance que queira buscar, que olhe para você, que queira se autodesenvolver, isso custa caro. Isso não é algo barato. Então, e eu de fato acredito, a Jane também acredita que nosso time de fato merece isso. E então eles têm a consciência de maneira muito forte de que eles também merecem isso. Mas para merecer isso, eu também preciso buscar, né? Uma empresa sem lucro é poesia. E isso tem que estar muito claro dentro da gestão. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos para gerar porque resultados. senão fica com aquele aspecto, porque talvez as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, né, às vezes pode ficar com aquele aspecto de assistencialismo, de uma coisa, né, muito mais voltada para o humano e não para a empresa, e não, na realidade é o contrário isso, né? É uma forma de produtividade para a empresa, né? Porque Exatamente. quando você tem pessoas que estão inteiras, pessoas que estão se sentindo plenas, elas produzem muito melhor, né? Elas têm muito mais foco também, né? Tem essas questões que são muito importantes da gente lembrar, né? Porque, assim, eu penso que quem está muito à frente de gestão, quem está muito à frente de corporações e tal, tem essa visão mais mecanicista das coisas, né? E a gente vem com uma proposta completamente diferente. Eu acredito, Déia, assim, que você trazer, fazer alguém feliz, respeitar alguém, trazer e fazer ela pertencer, não pode tirar de você a responsabilidade de fazer uma boa gestão, né? Sim. O fato de tem hora para conversar, tem hora para ser feliz e tem hora para gerar resultado. Se eu tenho uma cultura forte, transparente, que eu consigo mostrar tudo isso,
né? Logicamente, esse time vai vir junto comigo. Sim, Então, eu acho que uma das coisas esse... importantes que você falou aí é a questão da transparência, né? De que não fique a ilusão de que a empresa virou uma fonte de terapia gratuita, né? Que não é essa a questão, Não, né? não, de forma alguma. Não é uma cultura focada em resultados. Uma cultura focada em resultados. Mas quem que gera resultados? Quem gera resultados são pessoas. Né? São pessoas curadas, pessoas felizes. Exatamente, que executam processos. Então, são os 3 pilares que novamente a gente diz. Mas, então, se você tem, e se esses 3 pilares são os mais importantes, é uma obrigação tua, enquanto líder, né? Curar e tratar muito bem esses 3 pilares. Os 3 são importantes. Os 3 são importantes. Então, mas o resultado, ele é o foco principal. Não, e principalmente assim, Déia, que a gente tem assim, Sabe. a empresa ela tem que dar lucro, porque uma empresa que não tem lucro é um hospedeiro. E Sim. na empresa nós fazemos tudo isso e também temos o aplicativo gerencial, que é uma ferramenta de gestão que a gente usa na empresa. Certo. E todas as pessoas, indistintamente, todas elas passam por esse mesmo processo igualmente? Ou há algum diferencial de processo por função? Todas passam. Não significa que todas, né, vão aderir a isso. Só que nós temos também um conceito e um valor muito forte, né? Não se ajuda quem não quer ser ajudado. Isso é fundamental. Ordem da ajuda, né? Exatamente. Sim. Então, E assim, quando você tem uma empresa... Não é assim uma premissa a participação desses processos de coaching, desses processos de terapia sistêmica, não é uma premissa para que a pessoa esteja nessa equipe. Porque assim, lá na empresa, Déia, eu faço atendimento individual com o coach ou com a terapia sistêmica, mas também a gente faz em grupo. O individual não é obrigatório participar, mas quando eu faço uma ferramenta em grupo, todos participam. Certo. O coach ele é um processo necessário, né? O coach, o life não é obrigatório, mas o coach business, todos passam. Até aqueles que não querem, até aqueles que nem sabem que está sendo feito coach, a gente faz coach com eles. Isso independente da função que a pessoa exerça dentro da empresa. Quer dizer, não tem aquela coisa de que coaching é só para gestores ou é só para maiores funções, né? Que eu acho que isso também é uma coisa que a gente presencia muito nas organizações, né? Que o coach é direcionado mais para funções de gestores, diretores, né? E não se alcança todo o restante dos funcionários, né? Não é o que acontece. Então, eu acho importante que todos participem. Sim. Hoje, o processo de coaching, hoje no mercado, ele ficou meio queimado, né? As pessoas não falam muito bem em relação a coaching, mas a gente sabe do que significa isso, né? Do que se trata isso. As ferramentas que a gente utiliza dentro da gestão de pessoas, que vêm também da área de coaching, né? São de extrema importância. E como é que vocês veem isso em relação ao mercado como um todo? A empresa de vocês, com essa forma de gestão, com esses resultados, como que vocês se veem diante do mercado? Você diz em relação a como a nossa marca é vista diante do mercado? Sim, o posicionamento de vocês. Vocês conseguem despertar
novas oportunidades? Vocês conseguem despertar as empresas para que acompanhem vocês nessa forma de gestão? Como é o relacionamento com as empresas? Nós temos bons Tanto feedbacks. Tanto empresas clientes como empresas parceiras, né? Porque uma empresa parceira que está sempre com vocês e vê uma forma de gestão tão diferenciada, deve ficar curiosa, né? Querendo saber o que vocês estão fazendo aí. Então, é aquela coisa, né? Você começa de certa forma, a gente não tem uma presença tão constante ainda nas redes sociais, né? Mas a gente sente já a presença de parceiros fortes, né? Que começam a te ver de maneira diferente, até mesmo você percebe que a nossa marca empregadora ela já faz a diferença no mercado. Na verdade, assim, o nosso grande sonho é estar nos próximos 3 anos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Muito bom, muito bom. E eu acredito piamente que chegamos lá. Eu acredito. Porque vocês estão trazendo uma leitura, né, que é assim, eu acho que fundamental num momento como hoje, né, onde a gente está passando por uma transição muito grande, uma visão sistêmica, uma visão humanitária dentro de um processo produtivo. Né? Então, isso está contribuindo muito para uma forma nova de se gerir, né? Uma forma nova de olhar para as pessoas, claro, em termos de trabalho, né? Que eu acho isso fundamental, né? E aí o processo é de ponta a ponta, né? Pelo que vocês me falaram, porque começa na própria seleção de pessoas, né? Sim. Tem que ser, né? Tem que ser. E no momento da seleção, além da gente... No momento da seleção, nós colocamos o sistêmico e nós também que a pessoa certa na função certa. Ótimo. Aí, com isso, diminui a rotatividade. Põe a pergunta para nós. Tem uma pergunta aqui a respeito de conflitos. Como que vocês administram os conflitos com essa visão sistêmica? No momento, quando tem algum conflito, é bem difícil ter conflito assim na empresa. Mas quando tem o conflito, nós conseguimos mediar bem. A gente faz da seguinte forma: a gente pega as duas pessoas envolvidas e leva para conversar. Antes de começar a falar, a gente fala que um vai falar de cada vez. Primeiro um fala e a gente começa pela hierarquia. A pessoa mais velha começa falando. Aí ela fala e todos ouvem. Todos ouvem. A outra pessoa que está envolvida no conflito não fala, vai ouvir. Aí depois a outra pessoa fala e todos ouvem. Aí nós tiramos o que for melhor para chegar num acordo. Certo. É um consenso, dessa forma que é um consenso. Isso, fazem uma mediação de um consenso. Isso é muito bom, né? Isso. Ainda para não ter discussão e não ter briga, não ter bate-boca no momento que a gente faz a mediação. E a gente não faz essa mediação no calor da discussão ou se teve o desentendimento. A gente espera que as duas pessoas ou quem estiver envolvido se acalme para depois a gente fazer essa conversa. Entendi. É importante. Abafando as emoções antes do negócio, né? Exatamente. É importante a gente ter claro, né, Déia, que
A gestão precisa ter muito transparente, muito claro. A liderança precisa saber que o feedback ele é muito importante. Então, o feedback ele consegue eliminar muitos conflitos. Sim. Então, às vezes, não dá para Mudou alguma coisa? fingir uma falsa... A gente, como gestor, a gente conhece bem a ferramenta, a maioria das pessoas que trabalham com gestão conhecem a ferramenta do feedback. E eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa no formato do feedback, na forma de fazer o feedback com a visão sistêmica? Não. Não. Não da maneira como a gente fazia, não. Ela acaba seguindo a mesma linha que a gente fazia antes, né? Normalmente algumas... depende, né? Depende do... Porque eu considero assim, depende de qual feedback. Porque assim, a gente tem muito feedback. Eu considero, na verdade, tudo sua volta feedback. Né? Então, se você está atento... Aí eu estou falando como feedback, como ferramenta de gestão mesmo, né? Quando você tem os feedbacks tradicionais de trabalho, onde você faz as reuniões de feedback, se isso teve alguma alteração com a visão sistêmica, né? Se vocês Na verdade, assim, ó, o que talvez tenha mudado um pouquinho ali, ó, no feedback é as reuniões que elas são... o pertencimento, talvez ele tenha ficado um pouco mais forte. Certo. Depois disso. Né? O fala que eu te escuto, né? Que todos ganharam a voz de uma maneira mais forte. Isso mudou. Entendi. Vocês fizeram uma ferramenta, né? Uma intranet completamente diferente do que a gente costuma ver por aí. Vocês podiam falar um pouquinho sobre essa intranet, o que ela trouxe de benefício, como é que o pessoal que trabalha com vocês olha para isso, se tem bastante interação, como é que vocês... E agora, nesse período, então, né, que está todo mundo meio que em casa, trabalhando remotamente, isso também é muito importante, né? Sabe o que eu queria, né? Eu não sei se tem colaborador nosso aí assistindo, nos assistindo. Se tivesse, eu gostaria que eles comentassem aí sobre a intranet. Sobre a intranet, né? Qual foi a experiência deles? Fala o nome de algum aí. Tem a Fabiane. Fabiane, você está aqui, Fabiane. Dá um oi aí pra gente. Fala aí pra gente como é que é como é que é essa intranet aí para vocês? Como que vocês viram essa ferramenta? Como que vocês exploram esse potencial? Como é que é isso? A Arielle está aí, Arielle, eu? Então, acho que a Arielle quer falar, né? Conta para nós. Conta aí, Arielle. Conta para nós. Faça os seus comentários. Acho que é um feedback melhor, né? Então, mas para nós, assim, ó, qual que foi a ideia da intranet? A intranet, o nosso objetivo foi, de fato, resgatar não só a nossa história, não a história da empresa, mas a história dos nossos heróis, né? Que estão lá todos os dias, faça chuva, faça sol, são eles que estão lá com um sorriso no rosto para atender os nossos clientes. Então, de fato foi isso que aconteceu. Lá, se você acessar a intranet, ela tem a história da empresa, ela tem a linha do tempo, mas ela tem o dia a dia de cada um. Né? O que acontece? Desde a manhã, quando chega, até o final da tarde, todo dia acontece algo importante que marca a história daquele herói que está ali dentro. Então, nós estamos ali, cada um está construindo a sua história. Nós estamos juntos construindo a história da empresa, mas cada um tem uma história ali dentro. Então, a gente procura retratar isso todos os dias dentro da intranet. Né? E aí, ali tem várias coisas. Tem os que passaram e que, de fato, deixaram uma marca dentro da empresa. Então, tem aqueles que a gente chama de para sempre, né?
Ele foi, mas ele para sempre deixou algo que marcou muito forte para nós. É uma pena que a gente não consegue mostrar agora, né? Mas eu penso Aquele que é que um entra xodó. no sistema, ele entra no sistema, né? E fica para sempre. Ó, Exatamente. eu vou ler, porque depois os comentários não ficam, né? Então eu vou ler. Primeiro, gostaria de elogiar a live e compartilhar que estou amando. A internet presente colaboradores. Para mim, é um livro digital, onde temos registrado momentos únicos, que são relembrados com um carinho gigante. É a construção de uma história mesmo, né? Foi a Geliane que Exatamente. falou. Foi a Geliane que falou. Beijo, Geli. E nós temos também na empresa, Déia, que a gente não comentou, nós temos um ritual que a gente chama de bom dia. Então, todos os dias tem uma oração ou tem apresentação de alguma coisa, de algum vídeo motivacional, ou às vezes a gente convida alguém para falar sobre alguma coisa para eles. Então, todos os dias. E geralmente quem organiza esse bom dia é a Geliane. E na terça e na quinta-feira nós temos a ginástica laboral para os colaboradores. De manhã. Ótimo. E vocês têm dentro da empresa um espaço físico também dedicado ao descanso ou ao lazer, ou sei lá, ao convívio deles? A empresa hoje tem puffs espalhados pela empresa, onde eles possam descansar depois do almoço, tem redes, enfim, é um ambiente bem agradável. Tem jogos? Tem jogos, enfim, tem outras questões que são trabalhadas em relação a isso. Então, vocês deixam que o lúdico também faça parte, né? Precisa, né? Tem lápis de cor, dá para pintar, dá para desenhar. crianças felizes são mais criativas, né? Então, quando a gente alimenta essa porção nossa, né? Quando a gente alimenta essa criança interna, a gente fica mais criativo, mais produtivo, mais vivo, né? A Arielle está falando assim, exatamente. Foi uma ferramenta maravilhosa que a empresa fez para nós, colaboradores. Para mim, que já estou há alguns anos na empresa, foi ótimo para relembrar todas as histórias que já vivemos. Que legal, muito bacana. Inclusive, legal. Isso que você estava falando do lúdico, da criança, às vezes o marketing fica com vontade de sentar no chão para trabalhar e não tem problema nenhum. Tem que ter uma certa liberdade, né? Pessoas são diferentes, cada um tem uma forma de pensar, de produzir, né? E é importante empresas que possam olhar e ver as pessoas, né? Porque muitas empresas só olham, também veem, né? Exatamente. E aí você precisa ter uma seleção muito rigorosa, né? Porque o que acontece? Para uma empresa deixar tudo isso, tem que ter uma maturidade muito grande do colaborador também, porque senão a liberdade acaba virando libertinagem, né? E o resultado ele não é alcançado. Então, aquela coisa que a gente falou antes, né? Da preocupação de não se perder o profissionalismo, né? De não se perder a questão de resultados, de metas, né? Dos objetivos que são traçados. E isso é extremamente importante, né? É a liberdade como ferramenta para que você amplie ainda mais a sua produtividade, né? Muito legal o trabalho de vocês, meninas. Contem mais, contem mais. Muito legal. Aí, de vez em quando, a gente leva um pão caseiro lá para eles, a gente faz um café. De vez em quando no sábado, às vezes a gente precisa trabalhar, tem um almoço caseiro
que meus pais vão fazer, a avó e o vô vão lá e fazem uma comidinha caseira para eles. Olha que beleza. E Ó, a também isso é bem Yasmin tá falando sistêmico. assim: oi, para mim é lindo poder acompanhar tudo que já passamos e ver nossa história junto com o crescimento da empresa é gratificante. Foi a Yasmin, daí da equipe de vocês, que falou isso. Muito A legal, Yasmin é uma Yasmin. linda. Obrigada. A Yasmin disse assim hoje que ela estava muito feliz, porque as pessoas, alguém, eu não sei quem, mas alguém tinha comprado uma caixa de chocolate e tinha dividido com todos. Aí alguém comprou um pacote de bala e também foi dividir com todos. Enfim, isso já se tornou uma das coisas, né? Tipo, tudo que eu tenho eu também divido com o outro. Isso é lindo. Então, que traz um sentimento mesmo porque somos todos um, né? Vamos partir dessa premissa, né? Somos todos um. Então, se eu posso compartilhar, né? Então, eu acho que isso faz o efeito manada, toda a diferença, né? Dentro de um ambiente. Exatamente. Exatamente. E como que vocês estão vendo a gestão futura? Como que vocês estão olhando para isso? Aquilo que a Iva já tinha comentado antes, em questão da gestão. A gestão tem que ser, e tem que ter uma excelência em gestão, trabalhando os 3 pilares, que é pessoas, processo e resultado. E dessa forma, e fazendo com que as pessoas, transformando também as pessoas para que elas tragam lucro para dentro da empresa. E trabalhando uma cultura organizacional sistêmica forte. Para mim é isso. Olha, você quer complementar? Tem a Fabiane Paz. A Fabiane Paz está falando aí para vocês o seguinte: sim, eu sou do marketing e gosto de sentar no chão para trabalhar. Dando risada. Ai, muito bom, muito bom. A Fábio é uma linda. A Fábio é uma muito linda. Legal, que pessoas estão engajadas, né, nesse processo. É legal. Afinal, nosso time todo é lindo, né? Todo o nosso time. São pessoas incríveis, maravilhosas. Olha, os melhores colaboradores de Curitiba trabalham na automação Curitiba. Aí puxou bem a sardinha, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente costuma dizer assim, ideia, que o nosso primeiro valor, nós trabalhamos muito forte, os nossos valores, e dentro dos nossos valores nós contratamos e demitimos baseados nesses valores. Então, o nosso principal valor hoje é Deus. Né? Nós acreditamos que nós temos uma empresa que é um presente de Deus. Né? Um presente que foi nos dado para que nós pudéssemos transformar vidas ali dentro, não somente vender um produto. E isso eu creio que estamos vivendo de maneira muito intensa. Então, eu não estou falando de competência técnica, né? Mas eu acredito que todos os que chegam ali dentro da nossa empresa, de alguma forma, eles sabem que eles já foram preparados por Deus. Né? Porque antes da contratação, a gente sempre tem uma conversa com Deus e pede para que Ele envie. E todos que estão ali dentro conosco, eles já foram preparados. Mas também eu acredito que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, de fato, quem está conosco, o nosso time, ele é valiosíssimo. Ele tem muito valor. E eu acredito que eles sentem, não é algo que a gente fala da boca para fora. Eles sentem o nosso amor, eles sentem o nosso carinho, e isso acaba reverberando para a empresa. Porque a empresa também sente o nosso amor, sente como ela é cuidada. E aí, o resultado não pode ser outro. O resultado não acontece. Então, para mim, o futuro da empresa, ele é isso. Ele é pessoas, processos, resultado, o marketing, que está muito forte. Essa é a gestão. Precisamos, sim, ser especialistas em gestão,
mas para que uma gestão seja eficiente, o foco em pessoas ele precisa ser alto. Porque quem vai te gerar resultados são pessoas. São pessoas que cumprem processos. Processos que geram resultados. Para mim é isso. Certo. Muito lindo o trabalho de vocês. E quando nos referimos a RH dentro da empresa, o RH é somente os documentos. São só papéis. Porque as pessoas... Era o antigo DP, né? Exatamente. Então, e as pessoas nos referimos... as pessoas, eles sabem, eles são o nosso maior capital, o que tem de mais importante para nós são as pessoas. E nós chamamos de inteligências humanas. Muito bom. Quando nos referimos a eles. RH é só a documentação, que precisa mandar para a contabilidade, pegar da contabilidade, que tem que assinar. Esse é o RH. É o antigo departamento de pessoas, né? Antes de chegar esse RH, ainda teve departamento de pessoas, né? Que é bastante antigo. Mas é revolucionário isso. E assim, eu olho para esse momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente tem empresas com grandes dificuldades, empresas quebrando, outras assim com a corda no pescoço, né? E quando você tem uma equipe, né, que está engajada e com essa visão sistêmica, você tem a verdadeira sinergia de todos num único objetivo, né? E eu acho que isso é uma grande vantagem que vocês estão levando. Obrigada. Obrigada, muito gostoso ouvir. É realmente o que traz um resultado, né? Quando você tem uma coesão mesmo, né? É importantíssimo isso. Bom, eu vou abrir aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta para vocês. A gente tem aí 10 minutinhos para essas perguntas e para comentários. Fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer perguntas. Deixa eu colocar só mais uma coisinha para você, assim, que eu acho muito bacana. Porque a gente falou de contratação. Puxa a cadeira aí, senta, fica à vontade. Nós falamos de contratação, nós falamos do processo em si, mas nós não falamos da demissão, né? Sim. E a gente tem... E isso eu gosto de dizer porque foi uma pessoa muito especial para nós, que saiu, inclusive, faz dois meses? Não, acho que isso. Um mês. A Geice, que estava com a gente, né, uma colaboradora muito especial. E de fato, acho que eu diria assim que encerrou o ciclo dela dentro da empresa e por uma conversa bem amigável, ela acabou saindo. Mas ela trouxe para nós, por isso que eu digo do fala que eu te escuto. Né? Essa foi uma questão que era um erro nosso, que nós estávamos, meu e da Giane, dentro da empresa, errando, falhando em relação a um colaborador. Ela chegou para nós e falou, olha, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. E o que é que você não está satisfeita? Aí ela colocou para nós algumas questões, falou assim, ó, da maneira como uma empresa que tem me ensinado tanto, que tem trazido tantas coisas para mim, eu não estou gostando da maneira como o colaborador X está se sentindo. Então, vamos corrigir isso agora? O que nós fazemos? Né? E a gente sentou e corrigiu, e depois o colaborador foi demitido, ela tomou frente e ela acabou criando um processo de demissão, né? Sistêmico. Então, isso acabou se tornando forte e nós até falamos que um dia ainda não está implantado, mas vai ser... Ele já está implantado, ele já está acontecendo. Esse projeto ele só não tem o nome, mas ele vai se chamar Projeto Geicione, que é o nome dela. Né? É o processo de saída, que é um processo que, quando ele sai,
a gente se encontra, todo o time se encontra para, de fato, fazer uma despedida. E que as portas estão abertas para o momento que ele queira voltar e nos visitar novamente. Então, isso também é um presente para nós. Certo. E quando você tiver uma justa causa? Da mesma forma, eu acho que a justa causa, ela vai acontecer, mas enquanto não houve a justa causa, ela teve uma história. Então, foi uma história que deixou de dar certo por algo, né? Mas ela teve um período que deu certo. Então, acho que a gente tem algo para ser respeitado da mesma forma. Com esse tipo de administração, dificilmente você vai ter uma justa causa, mas a gente tem que olhar para todas as variáveis, né? Sim, pra gente com certeza. Porque vocês estão construindo uma metodologia de trabalho, na verdade, né? E quando a gente constrói uma metodologia, a gente tem que ver todas as variáveis mesmo, né? Pensar em todas as possibilidades, né? Exatamente. Assim, a gente vai errar muito e vai acertar muito ainda, né? Nós erramos, mas eu acredito que temos acertado muito mais. Certo. Mas essa é a forma de aprendizado, né, Ivan? A gente aprende errando mesmo, não se aprende de outro jeito. Né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Pelo menos na experiência é assim, né? Olha, a Adriana Mota está falando o seguinte: excelentes profissionais com uma equipe maravilhosa que eu tenho o maior respeito e a maior admiração do mundo. Olha que legal. Que legal. Mota mandou para você. Beijo, Adri. Bacana, tá aí muito bacana. Legal. Que legal. Escuta, gente, a gente tem aí, acho que 8 minutinhos aí. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, se vocês falassem alguma coisa aí para o povo que tá assistindo e que vai nos assistir, né? Sobre esse desafio de vocês, que na verdade foi um desafio e muito bem cumprido, né? Que eu acho que vocês foram bastante ousadas em transformar tudo. Então, eu queria que vocês dessem fizessem uma consideração final aí para gente. Bom, nós estamos aí com vagas abertas, né? Essa é a primeira questão. Estamos com uma vaga aberta em Marte. Gente, vamos aproveitar aí, hein? Que a empresa é boa, hein? Uma vaga em Marte e também uma vaga no comercial. Então, estamos aí aceitando o currículo. Se alguém quiser experimentar tudo isso, vem para cá, que aqui é bom. Muito bom. Essa é a primeira questão. Mas, de modo geral, eu acho que é isso, né? Primeiro, agradecer meu time que está aí, agradecer ao pessoal que nos ouviu. Obrigada, minha gratidão para você por ter nos convidado e dar a oportunidade de levar um pouquinho mais. E que a gente, de alguma forma, sirva de inspiração para alguns, porque para que olhem de fato, né? Para esse bem maior que eles têm dentro da empresa, e que todos os dias estão lá para construir algo para nós, para que juntos possamos construir histórias. Então, eu acho que é isso, de modo geral é isso. E a minha gratidão mesmo. Bom. Obrigada, querida. Só mais uma coisinha que eu quero colocar, que embora a gente tenha toda essa parte sistêmica, mas que tem um acompanhamento diário de fechamento. Cada responsável do setor tem uma reunião comigo às 16 horas para me passar como é que foi o dia. Tem uma reunião semanal com a consultora e nós temos reuniões mensais. Então, tem acompanhamento, ninguém fica solto. A gente diz que é bom, não diz que é fácil. É bom, mas não é fácil. Aí é que tá, é trabalhoso, né? Mas é assim que é, né? Afinal de contas, a gestão é isso, né? É trabalhoso, mas vale a pena, né? Principalmente quando a gente faz as coisas com amor, né? Eu acho que isso que faz uma grande diferença quando você tem esse olhar, né? Pelo ser humano, que você tem esse olhar sistêmico, que você
olha para a empresa também como um organismo vivo, né? Isso Sim. também é muito importante. Muito legal, meninas. Adorei assim conversar com vocês. Muito bom. Adorei a gente bater esse papo sobre gestão. Que isso daí toque outras pessoas, né, para fazer a coisa diferente, seja de que forma for, mas com muito amor, né? Isso é que vale. E É, e se vamos alguém, tocando a vida, né? Oi? e se alguém de Curitiba quiser vir conhecer a empresa, se alguém quiser vir conhecer a empresa, vai ser um prazer receber. E quando você Pô, vir do para Brasil Curitiba, você inteiro, vem, né? Do Brasil claro, inteiro, quem não precisa quiser ser vir de conhecer, Curitiba. Quem quiser ir conhecer, vai Exatamente. conhecer, pode né? vir. Vai E se conhecer, você vai quiser. bater papo, vai saber como é Opa! que é essa história, né? Lógico. Vai É bem aprender um isso. pouco, né? Trocar. Isso é legal, né? Estejam aí, aonde estiverem essas pessoas, se interessarem por esse novo modelo de gestão, né? Então, É visitem verdade. lá as meninas em Curitiba. E, ó, tem vaga aberta, minha gente. Vamos lá, que tem vaga aberta, a empresa é boa. Quem é de Curitiba, que nos ouve, e quem vai nos assistir, vale a pena, hein? Vamos lá participar do processo de seleção das meninas. Experimentar algo Ideia, olha, novo. minha gratidão por você ter me convidado. Foi uma honra, um prazer, um desafio grande para mim, porque eu não tenho um influente, né, que fala com muita facilidade, gosta de se expor, então para mim foi bem desafiador. Mas te agradeço pelo desafio, pelo convite de estar aqui, de poder contar um pouquinho da nossa história e falar um pouquinho de mim. E que estamos aí. E se você, a hora que você quiser conhecer a nossa intranet, a gente combina pelo Zoom, eu te mostro. Tá bom, querida. Muito obrigada. Obrigada a vocês duas. Muito sucesso para vocês. E que outras pessoas se engajem aí nessa forma nova de gestão. Tá bom? Um grande Ok, amei. beijo. Um abraço para. Obrigada, gratidão a você e a todos aí que estão nos assistindo. Beijo, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau, obrigada, gratidão.